Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Felipe Augusto. Hoje no vídeo do canal Motive o Cérebro, eu vou trazer 7 motivos que você não consegue estudar e por que são esses 7 motivos e como você pode fazer para modificar isso nos seus estudos. Bora pro vídeo? O motivo número 1 é você não ter um propósito. Isso mesmo, você não tem um propósito para estudar. Você já se perguntou por que você está estudando? Qual a razão de você precisar estudar? Você precisa identificar esse seu propósito, que isso vai te ajudar a continuar nos seus estudos. Porque se você não tiver um propósito, você não vai conseguir estudar. Você vai desistir no meio do caminho. Sem um propósito, você não vai ter energia para estudar. Quando você conhece o seu propósito, você tem um estímulo mental. E aí você tem um gás a mais para você continuar nos seus estudos. Isso é muito importante. Então você precisa colocar um propósito nos seus estudos. Seja passar de ano, por exemplo, porque você quer jogar videogame no final de semana e você precisa estudar. Ou você precisa estudar, precisa colocar isso na sua cabeça, por exemplo, para um concurso. Que esse concurso vai mudar a sua vida. Então você ter isso na sua cabeça, um propósito, toda vez que você precisar estudar, toda vez que você pensar em desistir, você vai falar, olha, eu tenho um propósito, eu preciso estudar por causa disso, disso e disso. E você pode até apostar com seus amigos. Melhor não, né? Não, melhor sim. Pode fazer uma aposta, se você for bem nesse estudo, você vai ganhar essa aposta. Só cuidado com quem você vai apostar, sem encrenca, depois não venha reclamar aqui nos comentários que você perdeu a aposta. Motivo número 2, esperar pela motivação. Esperar que a motivação bata na sua porta é um erro. A motivação é como se fosse um transporte público no Brasil. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona, tem dia que atrasa, e é mais ou menos por aí. Portanto, esperar pela motivação é um erro. Às vezes você vai estar cansado ou triste de coração partido por alguma treta que envolveu seus sentimentos, e a motivação não vai passar nem perto da vizinhança. Ou seja, nossas vidas são dinâmicas e elas mudam o tempo todo. Faça um pouquinho todos os dias, nem que seja 10 minutos. 10 minutos é melhor do que você não fazer nada. E lembra do motivo 1? O motivo 1 também vai te ajudar a ter uma motivação, te dar um gás. Então faça todos os dias um pouquinho e lembre-se, pouco é melhor do que nada. Motivo número 3, misturar tudo. Você mistura tudo e não sabe nem por onde começar. Você nem monta um cronograma de estudo, faz só o que você gosta, fica uma bagunça, você não sabe nem por onde começar e acaba não estudando nada e fica toda aquela bagunça e você desiste. Por exemplo, você quer estudar inglês, aí pega o violão, começa a aprender aulas de violão, daqui a pouco está em geografia, fica aquela bagunça toda e você fica que nem uma barata tonda depois do inseticida. E você acaba estudando só as matérias legais, as matérias que você gosta e vai deixando as mais difíceis para o final. E aí você tá sem gás, você tá sem energia e não consegue estudar. Dessa forma, o ideal é você montar um cronograma do que você vai estudar naquela semana, por quanto tempo, e buscar seguir essa linha, essa lógica. Porque senão você vai ficar meio que perdido ali, ou perdida, e não vai conseguir. Então, coloca um cronograma, estipula um tempo, coloca ali na sua agenda que você vai estudar por X minutos, e aí você segue essa linha. E outra coisa também, não adianta você ficar pulando de galho em galho. Por exemplo, você entra no YouTube e vê a aula de um professor, depois vê de outro, aí você aprende uma técnica, aprende outra, e você não sabe nem por onde começar. Siga uma linha, siga um método, se não der certo, depois você muda, mas siga um método de cada vez. Você precisa ter clareza na sua direção. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, assim o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, tá bom? Motivo número 4, estímulos. Você até começa a estudar e de repente o seu celular dá um alô. Daqui a pouco, quando você se dá conta, você já passou mais de 1 hora vendo vídeos de gatinhos fofos na internet ou tentando descobrir quem aprontou, por exemplo, na festa da Virgínia. Identifique os inimigos da concentração, seja celular, TV ou qualquer outra coisa que te tire o foco. Assim, se for o celular, por exemplo, você pode colocar ele no modo avião, você pode desligar e de preferência coloque num outro cômodo e de preferência também dentro de uma gaveta. Por isso que quando você for pegar, você vai desistir porque vai estar longe. Isso é algo que te ajuda a afastar esses estímulos e manter a concentração nos estudos. Além disso, você pode avisar as pessoas que você vai estudar. Se o ambiente for muito conturbado, muito barulhento, tenta mudar de horário. Se não for possível, tenta procurar uma biblioteca. Se a distração for a TV, nada de estudar com a TV ligada. TV desligada, e se mesmo assim você não conseguir resistir a ligar a TV, tire ela da tomada e, se preferência, tire a tomada fora também da sua casa. Motivo número 5, acumular. Isso tem muito a ver com a procrastinação.
você acumula tudo, não consegue fazer nada e deixa tudo para a última hora. Tem até um vídeo que eu falo sobre procrastinação, vou deixar nos cards e na descrição para você assistir depois que ver esse vídeo. Tem uma playlist também sobre isso tudo. Essa onda de procrastinação, você fica perdido, não sabe por onde começar, fica mais perdido do que a barata quando vê você pegando inseticida. Não deixe acumular para a última hora, porque isso vai dificultar. E comente aqui embaixo se você é um acumulador e deixa tudo para a última hora. Dica número 6. Tentar estudar tudo de uma vez. Já reparou que às vezes você quer abraçar o mundo e estudar tudo de uma vez? E aí vai sua mente pulando de galho em galho, parece um macaco hiperativo que você não consegue dominar. Você precisa se controlar, pô. Você precisa ter foco naquilo que você vai fazer, uma coisa de cada vez. E o pior, às vezes, além de você estudar várias coisas ao mesmo tempo, as coisas não têm conexões, elas são totalmente aleatórias. Não tem problema nenhum você ficar mudando de uma matéria para outra, de um assunto para outro, e é até saudável. Mas desde que você faça isso, um de cada vez. E isso não vai dar certo. Querer estudar tudo de uma vez, ficar tudo embolado ali, seu cérebro vai falar: pô, eu não tô tendo tempo de respirar aqui, qual que é o meu rolê, o que eu tenho que fazer primeiro? Então seu cérebro precisa se acostumar. Motivo número 7. Não acostumar o cérebro. Isso mesmo, você não acostuma seu cérebro. Pode ver que todas os erros que eu te falei, que não te deixa estudar, tudo amarradinho ali, tem tudo uma lógica. Quando você começa a estudar, você quer fazer muita coisa. E o seu cérebro precisa começar a se acostumar. E não dá tempo dele se acostumar, tem que ir aos poucos. Quando você começa a fazer exercício, vai aos poucos, começa com algumas flexões e vai aumentando progressivamente com o tempo. É a mesma coisa do seu cérebro. Não adianta você sentar com a bunda na cadeira e falar: eu vou estudar logo 2 horas. Isso vai funcionar no começo. Só que depois, passado alguns dias, passado algumas semanas, você vai começar a desistir, porque você não acostumou o seu cérebro. Então é melhor você começar aos poucos. Por exemplo, senta ali e coloca 25 minutos. Depois faz algumas pausas e vai acostumando. E depois você aumenta 1 minuto, 2 minutos. E daqui a algum tempo, você vai conseguir ficar muito mais tempo estudando. Mas logo de cara, se você quiser ficar o dia inteiro, não vai dar certo. Precisa acostumar o seu cérebro. Olha, isso daqui é uma atividade nova, estou me acostumando. E aos poucos você vai aumentar essa atividade, você vai ficar muito mais tempo estudando. Estudar é um trabalho árduo, gasta energia do seu cérebro. Então não adianta você forçar, querer atropelar o seu cérebro, porque ele vai falar: não vou continuar e vou entrar em greve. Então, se você quiser continuar recebendo vídeos que te façam pensar e não deixe seu cérebro entrar em greve, precisa de desenvolvimento pessoal, saber como seu cérebro funciona, dicas de neurociência, se inscreva nesse canal. Deixe seu joinha também, assim o YouTube entrega para mais pessoas e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.